Boa noite, gente. Boa noite, que bom estar aqui de novo, mais uma vez com vocês. É sempre uma felicidade muito grande poder ter esse momento, poder ter essa forma de ver vocês, de estar com vocês, de vocês estarem com a gente. É muito bom a gente poder comunicar o amor de Jesus por aqui. É muito bom eu poder comunicar o amor de Jesus com você que está nos assistindo, que ouve as nossas canções, que tem nos acompanhado, ou você que talvez está chegando hoje. Seja muito bem-vindo, porque nós somos uma comunidade que fala do amor de Jesus Cristo, que fala da vida de Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, nós vamos cantar sobre isso, nós vamos ouvir sobre isso, sobre a vida desse Jesus, que deixou tudo que ele tinha, deixou toda a sua glória, deixou tudo que havia sido dado a ele, que ele poderia usufruir disso sozinho, não teria nenhum problema, mas não, ele preferiu abandonar a sua glória, deixar a sua glória e vir a essa terra, viver com homens, com pessoas falhas e entregar a sua vida por essas pessoas falhas. Jesus abriu mão dessa glória, abriu mão disso tudo para entregar a vida dele a você. Ele abriu mão da sua própria vida para que eu pudesse viver, para que você também pudesse ter vida. Esse é Jesus, o Jesus que se dá completamente, que não mede esforços para se entregar completamente, porque a única preocupação dele é te amar, é me amar.
porque Ele se entregou por nós, por mim e por você. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece,
Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida.
Essa é a nossa canção, Jesus. Nosso prazer, Jesus, está em você. Nós queremos te ver, Jesus. Estar todo o tempo contigo, Pai. Te ver em tudo. Ver você em tudo, Pai. Viver você em tudo. Que o meu prazer, Pai, que o nosso prazer esteja na sua presença. Porque essa presença é real. E essa presença me traz a verdadeira felicidade. Essa presença que me faz ter sentido na vida. É essa presença que me dá um propósito de verdade. Não é a presença que suga a minha vida, que tira as minhas forças, que cobra preço de sangue. Mas é uma presença que já pagou com o seu próprio sangue. Para que eu pudesse viver. Para que eu pudesse ter vida plena. Verdadeira felicidade no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ei, gente, boa noite. Que a graça, que o favor, que a presença poderosa de Jesus esteja aí onde você está nesse momento. É muito bom poder ter você hoje, nesse momento, com a gente. Nós preparamos tudo isso com muito carinho, com muito zelo, para que você pudesse hoje usufruir desse tempo de encontro online, mas que é real, de fato algo que Deus preparou para a sua vida. É muito bom saber que nós não estamos atrelados a um espaço físico, nem mesmo a um tempo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está presente muito além desses nossos marcos cronológicos, né, da nossa vida e da nossa história. Então, a você que hoje, nesse momento, está aí participando desse encontro, a minha oração é para que Jesus fale ao seu coração, para que Ele continue a falar ao seu coração, para que a presença poderosa do Espírito Santo de Deus possa, de alguma maneira, trazer profundas reflexões para a sua vida, profundos alinhamentos na sua história. Isso tudo é a graça, é o favor de Jesus. Eu quero orar para a gente refletir um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Jesus, muito obrigado porque a Tua presença poderosa, amorosa, graciosa está entre nós. Obrigado porque nós podemos hoje desfrutar da presença do Senhor, da graça do Senhor, do favor do Senhor. Isso é imerecido. Isso vem do Senhor para as nossas vidas. E eu oro para que nesse momento, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, onde cada um dos meus irmãos e irmãs estão agora participando desse encontro, que a presença poderosa do Teu Espírito possa nos trazer ao mais profundo entendimento acerca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite e a partir dessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Paulo chegou em Atenas e ficou chocado, ficou assustado, ele se entristeceu com a quantidade de ídolos que ele viu espalhados pela cidade de Atenas. Agora, o que comove o coração de Paulo naquela ocasião? O que comove o coração de Paulo de ver tantos ídolos espalhados na cidade de Atenas era o que ele sabia que eram feitos para satisfazer esses falsos ídolos. Paulo sabia que sacrifícios eram feitos em nome da idolatria naquele contexto. E ao longo desses domingos a gente tem refletido acerca de que fundamentalmente nós não somos diferentes de culturas passadas. Apesar de séculos terem passado, nós continuamos ainda muitas vezes mantendo uma relação idólatra com realidades do nosso cotidiano. Mudaram-se os ídolos e as formas de adoração e sacrifício, mas eles estão tão presentes hoje quanto no passado,
quanto nesse dia em que Paulo, em Atenas, se deparou com uma quantidade enorme de ídolos espalhados na cidade. Nós já refletimos até aqui sobre dois ídolos presentes na nossa cultura. O dinheiro, um ídolo contemporâneo, um ídolo que cobra sacrifícios. O sucesso, um ídolo dos nossos dias e um ídolo que cobra sacrifícios. E hoje eu quero refletir com você sobre um outro tipo de idolatria presente na nossa sociedade. Eu quero conversar hoje, refletir com você sobre a idolatria do prazer. A idolatria do prazer. E de maneira bem objetiva, prazer tem a ver com sensação de bem-estar. Se você procurar uma definição aí no Google, você vai encontrar, dentre algumas definições, essa: sensação de bem-estar. Esse sentimento de que eu estou, de certa forma, me alegrando em algo, me regozijando em algo, sentindo algo que está me fazendo bem. Uma sensação de bem-estar. E isso, logicamente, envolve muitas áreas e muitas dinâmicas na vida humana. Por exemplo, o prazer emocional. Quando nós estamos emocionalmente bem, algo que acontece, aquilo gera nas nossas emoções uma sensação boa, uma sensação de bem-estar. Então, prazer emocional, prazer físico. Existe o prazer físico, inclusive envolvendo hormônios que estão por trás dessa sensação de bem-estar físico. Existe o prazer espiritual, existe o prazer relacional, enfim, a vida humana, a dinâmica da vida humana, tem muitas vezes essa relação com o bem-estar, com o prazer. E o prazer, logicamente, é algo bom. O prazer é algo positivo, é algo, sim, que faz bem. Todavia, assim como muitas outras coisas que são boas, também o prazer pode se tornar um ídolo. E aí, como um ídolo, ele é terrível. Porque como um ídolo, o prazer também começa a cobrar sacrifícios. Sacrifícios. O hedonismo é uma corrente filosófica. E é uma corrente filosófica que compreende o prazer como o bem supremo e a finalidade da vida humana. Um filósofo do passado, conhecido como o pai do hedonismo, chamado Epicuro, antes de Cristo, ele resume muito bem essa filosofia do hedonismo com essa frase: o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Preste atenção nisso. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Ou seja, tudo se resume a prazer. A vida se resume a se sentir bem, a sentir sensações de bem-estar. Para que serve a vida? Para ter prazer. Apesar da idolatria do prazer não ser algo novo, como vimos aqui citando um filósofo de antes de Cristo, existem particularidades na nossa cultura contemporânea que eu diria que potencializam tal idolatria, a idolatria do prazer. E eu quero destacar apenas duas características muito latentes nos nossos dias que potencializam a idolatria do prazer. Primeiro, a nossa cultura individualista, a cultura do individualismo presente na sociedade contemporânea. Aliás, aqueles que analisam o hedonismo hoje nos nossos dias apontam especialmente para a ênfase contemporânea no indivíduo em detrimento do comunitário como uma dessas particularidades presentes nesse tempo e que tornam a questão do hedonismo, essa questão da idolatria do prazer, algo extremamente potencializado nos nossos tempos. Numa cultura marcada pelo individualismo, imagine só, onde cada indivíduo entende que tudo existe para gerar em si prazer. Imagine como isso fica em termos de sociedade. Todo indivíduo entende que a vida gira em torno de gerar em si próprio
prazer. Mas uma outra realidade presente na nossa cultura, que potencializa a idolatria do prazer, é a cultura do imediatismo, presente nos nossos dias. Então, não somente o prazer de cada indivíduo importa, mas esse prazer precisa ser imediato para cada indivíduo. Então veja, a nossa geração perdeu a noção de tempo, a noção de processos, a noção de necessidade de perseverança, de perseverar, de às vezes ter que lidar com momentos de dificuldade, porque não, nós queremos, a nossa cultura quer o tempo todo, de maneira imediata, gerar em cada indivíduo essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Mas a questão que nós precisamos refletir, seguindo a linha dos outros domingos, é: que sacrifícios são feitos em ocasião da idolatria do prazer, na nossa cultura individualista e na nossa cultura imediatista? Quais são os sacrifícios? Nós temos defendido essa ideia ao longo dos últimos domingos. Ídolos cobram sacrifícios. O dinheiro cobra sacrifício quando ele se torna um ídolo na vida. O sucesso cobra sacrifício quando ele se torna um ídolo na vida de alguém. E o prazer também. O prazer cobra sacrifícios. Eu queria que vocês considerassem comigo, com muita atenção, esses apontamentos que eu vou fazer acerca dos sacrifícios cobrados pelo ídolo prazer, ou por quando o prazer se torna um ídolo na vida de alguém. Primeiro, os sacrifícios das relações. Muito provavelmente, os sacrifícios das relações é o que mais acontece em termos de sacrifício em nome da idolatria do prazer. Porque não tem como. Imagine só, todo indivíduo entender que tudo ao seu redor gira em torno de gerar prazer para si mesmo. Então isso significa que as relações à minha volta, elas existem para que eu tenha prazer. E é por conta disso, por cada indivíduo entender que tudo gira em torno de si, para gerar prazer e prazer imediato, que relações são sacrificadas na nossa sociedade. Preciso ser bem profundo nisso aqui. Por exemplo, meu amigo e minha amiga, filhos são sacrificados porque muitos pais ou mães não conseguem abrir mão de algo, veja, de um prazer individualista e imediato, para fazer alguma coisa em prol do filho, ou da filha, dos filhos, de brincar com os filhos, de abrir mão de um tempo dedicado de maneira individualista e imediata a si mesmo, para se dedicar aos filhos. E com isso, a relação familiar entre filhos com os pais, inevitavelmente é sim sacrificada. Relações familiares são sacrificadas porque cada um se senta ao redor da mesa com o seu próprio celular e cada um quer ter prazer imediato e individualista e ninguém conversa com ninguém. Então veja, a relação familiar é sacrificada porque nós vivemos numa sociedade que idolatra o prazer, onde cada um quer pensar no bem-estar próprio, individual e imediato. Casamentos acabam, porque o cônjuge simplesmente entende que a sua esposa ou o seu marido não lhe dão mais prazer, e eles encontraram com outra pessoa que agora está gerando em si prazer, e então vamos terminar essa relação, porque o que importa é o meu prazer, o que importa é o que eu estou sentindo, o que importa é o meu bem-estar. Muitos homens e também mulheres se afundam em pornografia, em vícios dos mais variados. Por quê? Porque eles precisam gerar imediatamente e individualmente prazer. Sacrifício das relações. Relações são sacrificadas o tempo todo por causa da idolatria do prazer. Mas eu quero fazer um segundo apontamento de sacrifícios feitos em nome da idolatria do prazer. Sacrifício da maturidade. Sacrifício da maturidade. Gente, nós vivemos uma infantilização cultural em massa nos nossos dias.
que tem se refletido em uma descaracterização em massa de identidade nos nossos dias. E sabe o que está por trás muitas vezes disso? Desse retardo de amadurecimento na vida de homens, na vida de mulheres, a idolatria do prazer. Sabe por quê? Porque amadurecer inevitavelmente dói. Amadurecer inevitavelmente muitas vezes nos faz com que tenhamos que lidar com dificuldades, com processos difíceis. Faz com que a gente tenha que sair das asas da mãe, do pai e encarar a vida. E porque muitas pessoas na nossa cultura que idolatra o prazer não estão dispostos a passar por isso, por momentos de dificuldade, por momentos de dor. Então sim, em nome da idolatria do prazer, existe o sacrifício da maturidade nos nossos dias. A sociologia vem mostrando isso, a antropologia, a psicologia, enfim. As ciências humanas vêm mostrando que existe uma geração presente que está cada vez mais demorando a amadurecer. Essa infantilização que vai durando cada vez mais. Homens, mulheres já adultos, mas com cabeças de adolescentes. Por quê? Porque acham que a vida gira em torno de dar a eles prazer individual e imediato. Nós temos, por exemplo, um ótimo instrumento na nossa cultura contemporânea para isso, que é o entretenimento. O entretenimento na nossa cultura serve como um anestésico para dores do dia a dia, para dores do amadurecimento. O entretenimento tem a ver com se afundar na internet, se afundar em séries, em jogos, para não ver a vida acontecer, para de certa forma se abstrair dos processos naturais da vida. E o problema é que isso tem gerado esse sacrifício da maturidade nos nossos dias. A idolatria do prazer está muito presente na nossa sociedade. Eu me lembrei, pensando nisso, do que foi escrito por um teólogo, um pastor chamado Ricardo Barbosa, quando ele disse assim: quando um comportamento patológico na sociedade se torna uma patologia majoritária entre a população, essa patologia deixa de ser reconhecida como doença para ser reconhecida como cultura ou comportamento. Com esse pensamento, eu diria que o hedonismo, o prazer a todo custo, o prazer individualizado e imediato, se tornou um comportamento dos nossos dias. E isso aponta para a idolatria do prazer presente nos nossos dias. Agora, apesar do hedonismo ser cultural nos nossos dias, eu não quero que o prazer se transforme num ídolo sobre a minha vida. Um ídolo que vai começar a fazer com que sacrifícios sejam feitos. E gradativamente eu comece a sacrificar as minhas relações, seja relação com os meus filhos, relação com a minha esposa, relação com vocês, relação com aqueles que estão à minha volta, tudo em nome de satisfazer este ídolo contemporâneo chamado prazer. E eu não quero isso para a sua vida também. Porque idolatrar o prazer significa caminhar para a destruição, caminhar para uma vida altamente fútil, caminhar para a tristeza, caminhar para viver em contradição àquilo que é de fato uma boa vida. Eu não quero que o prazer se transforma em um ídolo na minha vida ou na sua vida, a ponto da gente começar a sacrificar os processos naturais de amadurecimento na nossa vida. Processos estes que têm a ver com um Deus que nos criou. Um Deus que nos criou, e a Bíblia vai dizer que há tempo para tudo. Então, eu não quero que, em nome da idolatria do prazer, eu comece a sacrificar, ou você comece a sacrificar tempos, fases, temporadas de amadurecimento na sua vida. A minha oração é para que você não se insira também
neste caminho destrutivo da idolatria do prazer. E pensando nisso, eu me lembro do Evangelho. Jesus tem algo precioso a nos ensinar sobre isso. Eu oro para que você não resista aos ensinamentos de Jesus nessa noite. Para a sua vida, para a minha vida. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos o início da narrativa de um encontro de Jesus com os discípulos. Encontro este que, narrado no Evangelho de João, vai do capítulo 13 até o versículo 17. Um momento muito complexo na vida de Jesus e na relação de Jesus com os discípulos. Porque esse é um último momento de Jesus com os discípulos que antecede a cruz, que antecede a prisão de Jesus, o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus. No capítulo 13 de João, nós temos o início desse encontro, e este início de encontro nos apresenta Jesus, de certa forma, mostrando que o prazer, essa questão de bem-estar a todo custo, individual e imediato, não é o que de fato gera uma boa vida, ou uma boa vida feliz, ou uma vida plena. Eu quero ler com você alguns versículos de João no capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 e depois eu vou ler do 12 ao 17. Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Versículo 4, assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou numa toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Inevitavelmente essa passagem nos leva a olharmos para a ação de Jesus. Na verdade, tudo que envolve essa passagem, culturalmente ou tradicionalmente falando, nos traz essa única imagem que, sim, talvez seja a imagem principal dessa cena, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Existem até muitas vezes rituais simbólicos, né? Enfim, em contextos, né, de cultos e etc., que enfatiza essa questão de lavar os pés uns dos outros. Jesus, ele estava lavando os pés dos discípulos. Essa é de fato a ação, a postura de Jesus que esse texto nos apresenta. Mas o que isso nos mostra? Muitas vezes eu vejo sendo enfatizado nessa ocasião a questão do serviço. Mas eu estava lendo novamente esse texto ao longo da semana e eu percebi que tem mais do que serviço nesse contexto, no que Jesus está fazendo, nessa postura de Jesus. Na verdade, o serviço é a ponta do iceberg. Serviço é o resultado, mas resultado de quê? Resultado de alguém que não vive pelo prazer. Resultado de alguém que não vive para que tudo gira em torno de si mesmo, para lhe dar prazer, para lhe dar sensação de bem-estar. Resultado de uma vida que se dispõe a fazer algo que era papel de um escravo. O que está acontecendo nesse contexto de João 13
é que Jesus estava ali à mesa com os discípulos, era uma ocasião onde ele reuniu os discípulos, como eu disse, uma ocasião muito importante dentro do contexto histórico, na relação de Jesus, o Messias, com os discípulos próximos. E sempre que, na cultura judaica, pessoas se reuniam para jantar, para uma ceia, era comum que na casa um escravo estivesse à porta, para que logo que os convidados chegassem e se assentassem, esse escravo lavaria os pés de cada convidado, porque as pessoas não andavam de sapato, tênis, carro, pelo contrário, elas caminhavam o tempo todo, quilômetros e mais quilômetros, em ruas de terra, de chinelo, de sandália. Então imagine os pés das pessoas quando chegavam para jantar. E outra coisa, a mesa naquela cultura não era essa mesa alta, com cadeiras altas, não. Os pés praticamente ficavam na mesa, ou sobre a mesa, ou muito próximo dos pratos. Então, precisava que um escravo, alguém estivesse ali para lavar os pés dos convidados. E certamente essa pessoa não era a pessoa principal da festa. Não era a pessoa que estava ali para se satisfazer da ocasião. Não, era a pessoa que estava ali para fazer com que os outros tivessem prazer, os outros tivessem bem-estar e pudessem comer uns próximos aos outros com os pés limpos. E Jesus fez isso nesse dia. Nesse dia não tinha alguém que pudesse fazer isso. E eu fico imaginando os discípulos ali esperando surgir alguém para fazer isso, e esse alguém é Jesus. E é tão interessante, eu não li esses versículos, mas os discípulos ficam tão chocados com essa postura de Jesus, que Pedro, ele chega a, de certa forma, achar inadmissível Jesus lavar os seus pés. Mas Jesus faz isso. Jesus faz isso. Jesus não era movido pelo prazer individual e imediato. Apesar de Jesus não se opor a ele, eu quero deixar isso muito claro para você. Porque muitas pessoas olham para a vida cristã como sendo uma vida avessa a prazer, avessa a bem-estar, e não é essa a ideia. E para isso a gente precisa olhar para Jesus novamente. Jesus era alguém que adorava estar numa festa. Jesus gostava de celebrações. Jesus, ele era inclusive chamado de comilão e beberrão. Jesus, ele estava sempre envolvido com pessoas. Jesus não vê problema em ter prazer, em se sentir bem, ter bem-estar, mas Jesus mostra que a vida não gira em torno disso. A vida não gira em torno de prazer e bem-estar, ou mais, o mundo não gira em torno de você, o mundo não gira em torno de mim, as coisas não acontecem para que eu sinta prazer ou para que você sinta prazer o tempo todo, de forma individual e imediata. Jesus não idolatrava o prazer. Jesus não via problema em fazer o que um escravo deveria fazer. E Jesus está nos ensinando aqui algo a mais do que uma lição de serviço. Jesus está nos ensinando aqui, ensinando os discípulos naquela ocasião, que a vida não deve ser vivida apenas sobre o prisma do prazer. É isso. E eu quero ler novamente com você o último versículo que fecha esse momento, que é o versículo 17, quando Jesus vai dizer assim: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Veja, Jesus está dizendo, sabe, o bem-estar, o prazer, a felicidade, então, muitas vezes está atrelado a vocês fazerem o que eu fiz, a não idolatrarem o prazer à custa de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Serão felizes. Então sim, você será feliz se o prazer não for um ídolo na sua vida. Você vai ser livre disso. E aí você vai descobrir verdadeira felicidade e plenitude. Agora, por que Jesus nos apresenta essa vida capaz de não ser escravizado pelo prazer? Por quê?
E o texto nos mostra que isso é assim para Jesus, porque Jesus vive por convicções. A vida de Jesus é movida por convicções. A vida de Jesus não é movida pelo momento. A vida de Jesus não acontece por aquilo que ele está vendo só naquele momento. Porque é por isso que muitas vezes a nossa cultura se torna idólatra ao prazer, porque ela é imediatista. Então a gente quer saber como é que eu posso sentir essa sensação de bem-estar a todo custo, agora, imediatamente. E para isso nós passamos por cima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Jesus não é assim, porque Jesus ele se move por convicções. A vida de Jesus é vivida em convicções. A vida de Jesus é guiada por convicções. Que convicções são essas que Jesus nos mostra aqui? Primeiro, a convicção de viver pelo compromisso de amar. Jesus vive por essa convicção, pelo compromisso de amar. Veja o versículo 1 e 2 do capítulo 13 de João, diz assim: ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus amou Judas até o fim, sabendo que Judas iria traí-lo. Jesus amou os discípulos até o fim, é o que o texto está dizendo, sabendo que todos eles, em instantes depois, o abandonariam. E Jesus amou até o fim. A pergunta é: por que Jesus amou até o fim? Porque amar para Jesus não tem a ver com uma circunstância, com um momento, mas tem a ver com um compromisso. Tem a ver com um compromisso de amar. Tem a ver com extrapolar a dimensão do sentimento e da sensação. Tem a ver com a aliança. Por isso Jesus não é idólatra do prazer. Por isso Jesus pode lavar os pés de discípulos de pessoas que ele sabia que iria traí-los, que iria traí-lo. Uma vez eu li em algum lugar essa questão e isso me intrigou a respeito desse momento aqui de Jesus. Pense você, se você soubesse que teria um último jantar, quem você convidaria para estar com você? Esse era o último jantar de Jesus. E quem estavam com ele eram todos os discípulos que ele sabia que daqui a pouco iriam abandoná-lo. E não apenas Jesus convidou esses discípulos para estarem com ele, mas Jesus lavou os pés de cada um deles. Jesus amou até o fim. Por quê? Porque Jesus tem um compromisso de amar. Ele vive por essa convicção. A convicção do compromisso, de viver pelo compromisso de amar. Mas uma segunda convicção. Jesus tem convicção de autoridade sobre todas as coisas. O versículo 3, na primeira parte, vai dizer assim: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Jesus sabe quem ele é para o Pai. E Jesus sabe que o Pai deu a ele autoridade para não ter que se escravizar por uma sensação momentânea de prazer. Jesus sabe que ele tem a autoridade para dizer para as suas sensações que não são elas que guiam a sua vida, mas é ele que tem autoridade para governar todas elas. Por isso Jesus podia amar os discípulos até o fim, e Jesus podia fazer o que ele fez, porque Jesus vive pela convicção de autoridade sobre todas as coisas. Jesus não é escravo do prazer, não é escravo do bem-estar a todo custo. Mas ainda tem uma terceira convicção que eu vejo Jesus vivendo e movendo a vida de Jesus, que é a convicção do seu destino. O versículo 3, na segunda parte do versículo, vai dizer assim: Jesus sabia que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus sabe para onde ele está indo. Jesus sabe que a vida dele não está definida por aquele jantar. Jesus sabe que a vida dele não se define por aquilo que ele está vendo, nem por aquilo que ele veria logo após, que era destruição, sofrimento e morte.
Jesus sabia que ele estava voltando para o Pai. Jesus tem na sua mente, no seu coração, uma convicção da eternidade. Ele sabe que tudo que ele estava vendo naquele contexto não era verdade sobre ele, mas que era uma parte, um caminho, que ele estava voltando, indo em direção ao Pai, à eternidade. Jesus tem convicção do destino dele. Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. E por essas convicções, Jesus nunca foi escravo do prazer. Ao longo de toda a vida de Jesus, narrado nos evangelhos, nós encontramos isso. Jesus nunca ficou se defendendo. Jesus nunca precisou ficar passando por cima das pessoas para gerar nele algum tipo de sensação, de bem-estar, de conquista. Não, Jesus não é escravo do prazer. Tanto não é que ele podia até mesmo lavar os pés de discípulos que o abandonariam. João 13, como eu disse, narra o início de um encontro de Jesus com os discípulos, que começa com essa lição. Mas o capítulo 14 de João inicia com Jesus falando que ele está indo embora. E muitas pessoas interpretam o texto achando que Jesus estava, naquele momento, se referindo a ir para o céu. Mas se esquecem que, sim, Jesus tem convicção de que ele está indo para a eternidade, mas que ele está ainda num caminho, onde nesse caminho ele se encontraria com a cruz. E no capítulo 14, Jesus começa a falar acerca do que aconteceria quando ele fosse para a cruz, e que a partir da cruz seria possibilitado. E Jesus então no capítulo 14 começa a falar daquele que Deus o Pai enviaria para ficar no lugar dele. Jesus começa a falar do Espírito Santo. Jesus chama o Espírito Santo de o encorajador ou o consolador em algumas versões. Eu quero ler com você João 14, versículo 16 e 17, que nesse contexto, falando a respeito do envio do Espírito Santo, Jesus diz o seguinte, 14, versículo 16: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, pois não o vê e não o conhece. Agora preste atenção nisso. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: ei, o Pai vai enviar um encorajador, e esse encorajador é o Espírito da verdade que nunca os deixará. Jesus está falando, eu estou deixando vocês agora, mas aquele que virá, o Espírito, nunca os abandonará. E Jesus começa a falar para aqueles discípulos, e é importante que eu vá, porque vocês, o mundo não pode recebê-lo, mas vocês sim, vocês estão me vendo agora, e Ele é Deus, porque eu estou com vocês. E Jesus diz, mas quando eu for, Ele virá e será em vocês. Jesus está dizendo, tudo que vocês me viram fazer e realizar, o meu estilo de vida, as minhas convicções, vocês viram porque eu estou com vocês, mas daqui a pouco, toda a minha vida, as minhas convicções estarão em vocês, mediante a presença do Espírito. Sabe o que isso significa? Isso significa que da mesma forma como Jesus demonstrou que o prazer não era o que o movia, como um ídolo, todo aquele que está nele, pela fé em Jesus, também é livre desse risco, é livre dessa idolatria. Mas para experimentarmos da liberdade da idolatria e do prazer, nós também precisamos das mesmas convicções que moviam Jesus. E essa é a boa notícia que eu quero te dar. Se você é alguém que crê em Jesus, se você é alguém que se rendeu ao Evangelho, se você é alguém que tem em Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, ao invés de você viver a vida tendo que sacrificar relacionamentos em prol de o tempo todo ter que sentir prazer, sacrificar a sua maturidade,
Eu quero que você saiba que as convicções de Jesus agora estão em você. Que convicções? Primeiro, você recebeu provisão para ser convicto de que você vive pelo compromisso de amar. A vida de Jesus está em você, a convicção de Jesus está em você. Você vive pelo compromisso de amar. Você é livre para amar por compromisso e não por sensação. Você é livre para amar por aliança e não meramente por um prazer momentâneo, por uma sensação momentânea. Você é capacitado a viver por alianças de amor e não pelo domínio do prazer, que muitos chamam de amor. O que muitas vezes a nossa cultura chama de amor nada mais é do que a idolatria do prazer, não é amor. Mas a boa notícia é que se você se rendeu ao Evangelho, essa convicção de viver pelo compromisso de amar está em você. Então sabe o que isso significa, meu amigo, minha amiga? Se você está em Cristo, ao invés de você viver de rompimentos atrás de rompimentos, porque sempre em algum momento alguém vai te frustrar, alguém vai deixar de te dar prazer, alguém vai fazer com que você tenha uma sensação contrária a prazer, e aí ao invés de você, sempre que se deparar com isso, você então romper, deixar de amar, não, você vai continuar, você tem um compromisso de amar, você tem uma aliança de amar, você vai parar de viver por rompimentos, fruto de relacionamentos descartáveis, você vai poder amar até o fim. Você vai poder amar até o fim. Você vai poder viver pelo compromisso de amar. E não escravizado por esse ídolo chamado prazer, que tem a ver com essa sensação que a gente precisa sentir o tempo todo. E quando eu não sinto, então é hora de trocar o relacionamento. Segundo, se você está em Cristo, você pode viver pela convicção de que tem autoridade sobre todo e qualquer sentimento que muitas vezes vem na sua mente, no seu coração. Essa convicção de autoridade é o que nos leva a não sermos escravos do prazer a qualquer custo, a passarmos por cima de tudo e de todos, a fim de alimentá-lo. Como isso é uma boa notícia. Porque sim, por vivermos ainda nessa presente era, eu e você muitas vezes nos deparamos com os nossos sentimentos tentando nos sabotar. E quantas vezes pessoas caem nessa sabotagem e por conta disso colocam em risco, jogam fora relacionamentos de anos, casamentos de muito tempo, relacionamento familiar, de amizades, enfim, só porque caíram numa armadilha do sentimento que os trai o tempo todo. Mas se estamos em Cristo, a Bíblia está dizendo, nós temos autoridade, nós podemos dizer não, nós podemos falar não, eu não vou cair nisso que está vindo na minha mente, no meu coração, isso é falso, isso é mentira, isso é destrutivo. Nós temos a autoridade de Jesus. E por fim, nós também podemos viver pela convicção de que existe um destino à nossa espera e de que nós estamos caminhando para lá. Nós estamos voltando para o Pai. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que a vida é mais do que um momento. A vida é mais do que um lance. A vida é mais do que uma traição. A vida é mais do que uma sensação, seja ela física, seja ela emocional, de segundos, de minutos, que muitas vezes destrói uma história inteira. Certa vez eu ouvi de um dos meus mentores que na vida muitas vezes nós levamos 15 anos para construir um legado, mas 15 minutos para destruir todo um legado. Quantas pessoas já caíram nessa armadilha e o que estava por trás era a idolatria do prazer. Mas nós podemos, por estarmos em Cristo, viver a nossa vida com convicção de que a vida é mais do que esse momento. E pela vida ser mais do que esse momento, eu posso passar por cima dessas
desses desejos pequenos de prazer, de sensação, e eu posso amar até o fim, e eu posso sim demonstrar autoridade sobre todas essas coisas e negar muitas vezes a mim mesmo. Nietzsche foi um filósofo que desenvolveu muito a respeito de hedonismo. E ele desenvolve a sua dimensão de hedonismo, dessa questão do prazer como bem máximo da vida humana, muito atrelado ao seu ateísmo. E na filosofia de Nietzsche, algo que ficou conhecido foi o que se denominou por filosofia estética, ou seja, a vida é o que se vê. A vida é o que se vê, então, se a vida é o que se vê, a vida é o momento que você está vendo agora. E aí, a partir dessa ideia da filosofia estética de vida, olha só a máxima, uma frase que ficou muito conhecida de Nietzsche. Já que não há sentido para a vida, que ela tenha gosto. Já que não há sentido para a vida, que ela tenha gosto. Em outras palavras, já que não tem sentido nenhum para a vida, se a vida é só o que a gente está vendo agora, então pelo menos que ela tenha prazer. Agora, preste atenção nas implicações disso. Preste atenção nas implicações disso. Destruição, sacrifício atrás de sacrifício. E o Evangelho nos liberta disso. Nos liberta porque o gosto da vida não está atrelado ao que eu vejo. O gosto da vida não está atrelado ao que eu ouço. O gosto da vida não está atrelado ao que eu toco, nem o que eu sinto agora, mas na certeza de que eu estou caminhando cada vez mais em direção à verdadeira e à plena vida com Deus eternamente. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Por isso a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo são, nesse tempo, como peregrinos, que estão passando por aqui, mas não são daqui. E por isso, por não ser daqui, por eu saber por onde eu estou indo, eu não sou escravo de absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Eu não sou escravo do que eu estou vendo agora, eu não sou escravo de um momento. Eu posso negar a mim mesmo e as minhas sensações, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu queria fechar esse ponto com uma frase que eu li há um tempo atrás, do Hendricks, quando ele diz assim, preste atenção, a maioria das pessoas pensa que está na terra dos viventes em direção à terra dos mortos. Mas a verdade é que estamos na terra dos mortos, indo em direção à terra dos viventes. Essa é a notícia maravilhosa do Evangelho. Eu olho para o que eu vejo ao meu redor, e o que eu vejo ao meu redor muitas vezes é tragédia, é caos, é disfuncionalidade, é injustiça. E não tem como, eu olho e eu vejo, não, essa é a terra que está morta. Mas o Evangelho está nos conduzindo para a restauração desse tempo. Por isso é essa notícia de que nós estamos na terra dos mortos, indo em direção à terra dos viventes. Porque a Bíblia vai dizer que quando Cristo voltar, aqueles que estão mortos ressuscitarão, e ressuscitarão para uma vida eterna. Não haverá mais morte. Então sim, nós estamos indo do tempo de morte para o tempo de vida. Sabe o que significa? Que você precisa pensar mais na eternidade. Se você quer vencer a idolatria do prazer, você precisa se encharcar mais de eternidade. Se você quer viver livre da escravidão, das sensações do momento. Eu quero terminar com essa questão para você. Você é movido pelo prazer? O que te move é o prazer. Você é movida pelo prazer. Seja nos seus relacionamentos, seja naquilo que você faz. O tempo todo, o que importa é você estar sentindo bem-estar. Preste atenção. Você é alguém que na sua história tem vivido de rompimentos atrás de rompimentos relacionais, simplesmente porque em algum momento você deixou de ter prazer. Em nome de Jesus, que o Evangelho te liberte, porque isso não é vida. E Jesus disse que Ele veio trazer vida e vida plena. E o texto que nós lemos mostra que Jesus diz que se vocês querem viver felizes, então façam o que eu fiz. E o que Jesus fez? Jesus nunca foi escravo do prazer.
E Jesus nunca foi escravo do prazer, porque a convicção dele é de que ele vivia pelo compromisso de amar. Viva pelo compromisso de amar. Viva pelo compromisso de amar quem você assumiu amar. Sim, terão dias difíceis. Nem sempre a sensação é de bem-estar. Mas não é por isso que você tem que procurar outro ou outra que te dê sensação de bem-estar, porque isso é um buraco sem fundo. Porque só Jesus, só o Evangelho pode satisfazer plenamente a minha vida e a sua vida. Pare de usar pessoas como meios para o seu prazer. Você é alguém movida pelo prazer. Então em Cristo saiba que você recebeu autoridade para não ser mais escravo disso. Você é alguém que vem sendo movido ou movida pelo prazer. Então em nome de Jesus, pense na eternidade. Não defina a sua vida pelo que você vê, por um momento, por um instante. É muito mais do que isso. É vida plena, vida abundante, eterna. Por isso nós não podemos e nem precisamos mais viver uma vida de idolatria do prazer. E a consequência disso, de viver pelo Evangelho, é que nós descobriremos felicidade, alegria, plenitude, agora mesmo, em Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque, olhando para a sua história, nós temos não apenas um Salvador, mas nós também temos um modelo. E obrigado porque isso é tão real que o Senhor não apenas veio aqui, viveu entre nós e se entregou e morreu e ressuscitou e voltou para o Pai. Mas o Senhor, como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, enviou para dentro de nós a sua vida. Que notícia maravilhosa, Senhor. Que presente do Evangelho. Porque isso significa que podemos até viver numa cultura que idolatra o prazer. Podemos até viver numa cultura que idolatra um prazer individualista e imediato. Mas nós, por termos a sua vida em nós, não mais somos escravos do prazer. Eu oro para que as convicções do Senhor sejam as nossas convicções, Jesus. Convicção de amar até o fim. Convicção de viver pelo compromisso de amar. Convicção de entender amor como uma ação, como uma aliança, e não como uma sensação. Senhor, eu oro para que tenhamos a convicção de que temos autoridade sobre todas as coisas, o que inclui os nossos sentimentos enganosos. E Senhor, queremos viver pela convicção de que a vida é mais do que um momento, mas de que nós estamos voltando para a casa do Pai. Encharca-nos de eternidade, para que o prazer não seja o nosso ídolo, mas que, ao vivermos no Evangelho e no Seu reino, desfrutemos de verdadeira e plena alegria, até que o Senhor volte. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida agora, no restante dessa semana, até que Ele volte. Que você não idolatre o prazer, mas que você descubra e desfrute de verdadeira alegria, imitando a Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma boa semana. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Boa noite, gente! Bom, comecei de máscara para nos lembrar que a pandemia ainda não acabou. Apesar da flexibilização de algumas medidas e dessa sensação de normalidade, temos visto muitos casos acontecerem. Nós queremos pedir com muito carinho que você e sua família continue se protegendo, usando máscara, lavando muito bem as mãos, usando álcool gel, mantendo o distanciamento das pessoas, tudo isso para nossa própria segurança. E continue orando para que Deus possa intervir nessa situação, principalmente agora em relação às vacinas. Nesse momento
mas tão importante dos testes, né? Para que tudo ocorra bem, para que tenha distribuição para todos, para que logo a gente possa voltar a se abraçar e ter todo o carinho que a gente gosta. O Natal está chegando e é uma época muito gostosa e teremos uma programação especial para as nossas crianças. E com isso também teremos um kit muito legal. Para que ninguém fique sem, precisamos saber o número de crianças. Então, pais e responsáveis, aqui embaixo tem um link para um formulário. Por favor, preencham para que a gente possa entregar esse kit lindíssimo, maravilhoso pro seu filho. Essa série sobre idolatria tem sido muito boa e os episódios do podcast têm sido sensacionais, porque além de respondermos os comentários e as dúvidas, a gente acaba abordando mais assuntos do que foi falado na mensagem de domingo. Então você já sabe, para participar é só ir lá no nosso Instagram agora, que eu vou deixar uma caixinha e você pode deixar sua dúvida e o seu comentário para participar do próximo episódio. Para terminar, corra para fazer a sua inscrição para participar do culto presencial no próximo domingo. Como vocês sabem, as vagas estão acabando assim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau! De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora